Nós queremos saudar os nossos amigos e convidados que estão nesta manhã conosco, já foram devidamente saudados pela nossa equipe de recepção, mas queremos dizer em nome da igreja que vocês são muito bem-vindos, que Deus os abençoe e que nós possamos crescer juntos na graça do Senhor. Hoje está encerrando o nosso acampamento de jovens, termina agora pela manhã, eles virão depois do almoço. Temos mais de 100 jovens da igreja participando do acampamento e, de certa maneira, eu estou dando graças a Deus que eles estejam lá, porque se estivessem aqui não caberiam também aqui nos espaços. Tem sido uma bênção. Pastor João Paulo, pastor Germano estão lá, eu estive lá ontem à noite, muitas brincadeiras, muita edificação, uma juventude abençoada e saudável na presença do Senhor, e a gente fica muito feliz por isso. Eu costumo dizer para você que é pai, e quero expandir para todos que estão aqui, que se não houvesse nenhuma vantagem espiritual, nenhum benefício espiritual, em que seus filhos fossem criados num ambiente como esse, expostos à palavra de Deus, ao convívio de irmãos e irmãs, ao crescimento espiritual que é incentivado, se não houvesse nenhum benefício, e há imensos benefícios em tudo isso, toda criança é muito abençoada quando, convivendo numa comunidade como essa, pode aprender a respeitar o tempo, a ter reverência, respeito pelos mais velhos, a conviver com outros, a compartilhar, a falar em público, a trabalhar em equipe. Ou seja, a igreja beneficia demais. Essa família da fé é instrumento de Deus para as nossas famílias. E é exatamente esse o tema que eu abordarei nesta manhã. Como a família da fé abençoa a sua família. Mais do que estar numa instituição, fazer parte de um culto e de uma liturgia, Deus usa a igreja de Cristo, a comunidade da fé, como um instrumento para abençoar a sua família. E bem-aventurados são aqueles que compreendem isso desde cedo e conseguem caminhar junto com a sua família no caminho do Senhor. Para isso, eu gostaria de compartilhar com você, a partir de um dos salmos de romagem, um dos salmos de peregrinação, que é o Salmo 122, esse tema: como a família da fé abençoa a sua família. Seja você que tenha crianças pequenas, você um jovem que está pensando em casar, você um adolescente que está começando a sua vida de estudos, você uma pessoa já idosa que tem filhos e netos, sobre quem você coloca suas orações a cada dia. Deus usa a família da fé para abençoar a sua família. Salmo 122, eu vou ler na versão atualizada, na ARA, a versão Almeida atualizada. Nós vamos orar logo depois. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e dos meus amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos ainda pedir a Deus que ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, pela manhã desse dia em que nós nos encontramos na tua presença, junto com o teu povo, para oferecer o teu culto, culto que tu és digno de receber, tu és o único digno de receber. Louvamos o teu nome por aquilo que já fizemos nesta manhã,
quando louvamos o teu nome, te exaltamos, proclamamos a nossa fé por meio de músicas, lemos a tua palavra e falamos contigo, seja em ações de graças ou em súplicas. Agradecemos a ti, ó Deus, por cada vida que tu, com tua própria mão, trouxeste a esse lugar para juntos edificarmos o nosso coração. E por isso, nessa hora em que nós vamos ministrar a tua palavra, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Fala conosco, porque tudo isso seria incompleto se o Senhor não ministrasse a tua palavra a nós. Tu tens prazer em nos ouvir, nós temos prazer em te ouvir, Pai. Somos os teus filhos, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E por isso precisamos te ouvir. Precisamos reconhecer que a tua palavra é regra de fé e prática para nós, quando ministrada debaixo do teu poder, o poder do teu Espírito. É isso que pedimos agora. Que não seja apenas um comentário de um homem sobre o teu livro, sobre a tua lei, mas seja o teu Espírito mesmo que a inspirou, iluminando o nosso coração e aplicando essa palavra a nós. Fala conosco, Pai, nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois assim te oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, este é um dos salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. Em algumas Bíblias eles são chamados também de salmos dos degraus. Jerusalém é uma cidade alta, no alto do Monte Sião, e grande parte de Israel está abaixo dela. Portanto, pensar no lugar para onde você sobe, por isso o nome Salmos dos Degraus, é pensar de alguma maneira simbólica no encontro com o divino, com Deus, o eterno, que sempre é aquele Deus altíssimo, que está acima de nós e não abaixo de nós. Os salmos de romagem que começam no 120, no Salmo 120, e se prolonga por vários salmos, eram salmos que eram cantados. Nós não temos as melodias, temos apenas o texto, mas eram salmos que eram cantados quando aquele pai, aquela mãe o acompanhando e seus filhos, às vezes a família estendida, uma verdadeira família com tios, tias, avós e avós, se deslocavam das pequenas cidades e vilas de Israel, subindo para as festas santas em Jerusalém. Nós estamos pensando aqui no momento em que o templo já está construído, mas mesmo antes desse templo estar construído, a Arca do Senhor, que esteve por muitos anos na cidade de Silo, havia sido trazida por Davi naquela grande festa em que ele dançou na presença de Deus com o entusiasmo e a alegria de quem trazia a arca para a cidade que Deus escolhera para ali edificar o templo. E quando aquelas famílias ali subiam, nós podemos imaginar que a viagem, por mais curta que fosse, seria encurtada ainda mais se fosse regada a música. Assim como nós, quando caminhamos, colocamos um fone para que a música alivie o peso da caminhada, assim também era naquela época, porém sem fone. O fone era o pai que recitava o salmo cantando, e a esposa e os filhos entravam no estribilho, muitas vezes fazendo vozes diferentes, e aquilo aliviando o ardor e o calor da caminhada até Jerusalém. A música tem esse poder, como também tem o poder para que aqueles pequeninos que acompanhavam, às vezes em cima do lombo de um animal, ou nos braços do pai ou da mãe, quando ficavam cansados, pudessem aprender através da música, desse poder capaz de fazer com que uma mensagem fixe melhor na nossa mente os grandes ensinos da palavra de Deus. Portanto, os salmos de degraus, os salmos da peregrinação, os salmos de romaria, eram não apenas recursos para aliviar a caminhada, mas também para ensinar a palavra de Deus, para que os pequenos e os adultos pudessem ser lembrados e relembrados das verdades de Deus que eram ensinadas na lei do Senhor. Era um recurso didático. Muitos desses salmos apresentam verdades gloriosas, importantes. Quando todos aqueles ali chegavam em Jerusalém, vindos dos diversos lugares para a Páscoa, para a festa dos tabernáculos,
para todas as grandes festas do povo de Deus, que eram festivais mesmo, com muita comida, com muita alegria, mas também com reverência do culto, do sacrifício que era oferecido no templo, quando ele já tinha sido construído. Você imagina que uma grande multidão, então, enchia as ruelas, as ruas, as esquinas de Jerusalém. Mas elas eram compostas, no início, como pequenos riachos e fontes de água de um rio caudaloso, por pequenos aglomerados, que eram as famílias. Quando havia uma grande festa em Jerusalém, quando uma grande festividade acontecia, um culto cheio de gente, com muitos sacrifícios e louvores, talvez naquela multidão de pessoas, poderia alguém olhando de fora dizer assim, é uma multidão de gente, mas eram famílias, eram indivíduos, eram casais, eram pais e filhos, eram irmãos, que tinham saído de cada vila daquela cidade, como você hoje pela manhã saiu da sua casa, onde eu não estava, onde ninguém dessa igreja estava, e tomando a sua esposa pela mão, ou o seu esposo, ou mesmo vindo sozinho, porque esse é, no momento, aquilo que você e sua família podem ter, a sua fé individual, como aconteceu comigo, que fui o primeiro a entregar a minha vida a Jesus Cristo no meu lar. E quando você saiu de lá, a semelhança daquelas famílias dos salmos dos degraus, você foi se juntando no caminho, chegou à frente desta igreja, encontrou outros irmãos, está sentado ao lado de outras pessoas, e daqui de cima, quando eu vejo uma pequena multidão de pessoas, eu tenho que me lembrar que essa pequena multidão de pessoas é formada por indivíduos, por casais, por pais, por filhos, por aquilo que a gente chama de família. E que a gente começa com ela e, de alguma maneira, termina apenas e tão somente com ela. Porque talvez no meio do caminho os amigos que nós tanto valorizamos vão ficando no caminho. Ou porque as pessoas com quem nós trabalhamos, a quem nós damos tanto valor no dia a dia, porque são parceiros de trabalho, também ficam no meio do caminho. Mas os pequenos riachos da nossa existência, as pequenas fontes de água da nossa vida, que são a nossa família, elas nos acompanham possivelmente até o último fôlego de vida. E quando nós reunimos essas famílias, quando estamos aqui, à luz desse salmo, nós entendemos um pouco o que Davi compôs quando falou sobre a alegria de ir para a casa do Senhor. Veja que ele coloca no singular. É uma confissão pessoal de fé. É uma expressão pessoal de alegria. Davi não estava falando como o grande rei daquele povo todo. Ele estava falando como aquele menino da casa de Jessé, escolhido contra todas as probabilidades para ser o rei de Israel. Davi era ainda aquele menino pastor, rei, que dizia com alegria, alegrei-me, eu alegrei-me, quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. A alegria de Davi tinha uma razão, meus irmãos, tinha um sentido, era não ir para um shopping para brincar, não ir para um restaurante para comer, não ir para um parque para se divertir, mas ir para a casa do Senhor por um motivo mais nobre. Obviamente que Davi, na sua época, não tinha um shopping, talvez tivesse a natureza como um grande parque, não tinha um restaurante, e obviamente que ao falar disso, eu estou me colocando como você e eu, nos dias atuais, nessa sociedade secularizada, nesses lugares de consumo, em que nós nos alegramos em estar, e não há nada errado nisso necessariamente, mas que muitas vezes, junto com esta alegria esfoziante, entusiasmada, que nos faz gastar dinheiro, tempo e energia para estar nesse lugar, nós subestimamos a alegria singela de sair da sua casa, que não lhe custa nada, e vir a este lugar, ou a qualquer lugar onde a palavra de Deus é fielmente pregada, e que é comunidade de fé, e simplesmente oferecer a coisa mais singela que o ser humano foi criado para oferecer, o culto
em reconhecimento pela vida ao Criador. É isso que faz esta manhã ter sentido para você hoje. Você não precisou verificar na carteira se você tinha dinheiro para estar aqui. Espero que você não tenha passado 2 horas diante do espelho escolhendo e tirando roupas porque você queria estar muito bem vestido, porque não é exatamente isso que faz diferença para você hoje. Mas você simplesmente veio com a mesma alegria, espero eu, de Davi, quando disse nesse salmo: eu me alegrei quando me disseram, e só porque me disseram, e tão somente pelo motivo que me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria era decorrente do que Davi compreendia que era aquele momento de culto a Deus. Era um encontro da sua casa com a casa do Senhor. Era um encontro da sua família com a família do Senhor. Era o encontro da sua vida com o seu Criador. Veja, essa casa do Senhor era o templo, como um dia tinha sido o tabernáculo, por 40 anos no deserto, como um dia tinha sido os altares do tempo dos patriarcas, acerca de quem o salmista disse que a andorinha encontrou casa, mas ele havia encontrado como lugar de habitação, de contemplação e de alegria na vida os altares do Senhor. Portanto, era um lugar de encontro. Se no tabernáculo havia a tenda do encontro, agora havia o lugar certo, que Deus mesmo disse a Davi: tu proverás recursos para que o teu filho, que vem após a tua vida, Salomão, de fato edifique uma casa para a glória do meu nome. E naquele lugar eu me farei presente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar, deixar os seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei neste lugar, quando o meu povo ali estiver. Obviamente que hoje, esse quadrado construído aqui, que por incrível que pareça, saiba você, um dia foi um depósito de cigarros, e que há muito tempo tem se constituído neste lugar de adoração, não é o templo do Senhor. Porque pela graça de Deus, o templo do Senhor é todo aquele que pelo Espírito habitado se torna templo do Deus Altíssimo. Mas é óbvio, queridos, que quando vários templos do Senhor se reúnem no lugar específico, no dia que Deus estabeleceu, no seu dia, para oferecer o seu culto, da maneira como ele é glorificado, nós temos muito mais do que um aglomerado de pequenos templos do Senhor. Nós temos o povo de Deus reunido. E é aqui que Deus derrama a sua bênção. Veja que Davi, ao dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele usa no versículo 2 um verbo muito curioso. Ele diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O que ele estava dizendo ali é que havia de toda aquela jornada um momento sublime em que eles tinham que entrar na cidade santa, mas ainda não no templo. E quando eles entravam pelas várias portas de Jerusalém e se aproximavam da presença de Deus que estava no templo, aquele era um momento de preparação. Veja o texto, pararam os nossos pés. Eles caminharam durante dias, talvez, descansavam, comiam na estrada, mas chegava um momento que diante das portas eles paravam. Aparentemente o destino tinha chegado, mas ainda havia uma pequena caminhada até chegar ao alto do Monte Sião, onde havia o templo do Senhor. E o que eles faziam nas portas de Jerusalém? Antes de entrar na cidade e então a etapa final para chegar ao templo fosse concluída. Eles se preparavam. Eles se preparavam. O culto é tão abençoado quanto você se prepara para ele. Às vezes a gente no corre-corre da vida entra na igreja com os pensamentos, a agonia, às vezes o estresse da caminhada, de sair na hora para chegar a tempo, de coisas que acontecem no carro, às vezes ali com a criança,
com o cônjuge estressado, se trouxe ou não trouxe a Bíblia, se fez ou não fez o que tinha que fazer, se apagou ou não apagou o fogo da cozinha, ou melhor, do fogão, para não ter um incêndio na cozinha, se fez o que tinha que fazer, e naquela hora a gente adentra por esta porta totalmente despreparado, sem entender o que é que nós viemos fazer aqui. É preciso parar as portas. É preciso parar e entender que nós não estamos indo apenas para uma reunião de trabalho, para uma confraternização de amigos, para um lugar de consumo, para um lugar de diversão. É preciso que você acorde no domingo pela manhã, compreendendo, hoje é um dia especial, hoje é um dia diferente. Hoje não é um dia que eu saio para a vida para batalhar pelo meu sustento, para conseguir o que preciso para a minha família, para levar de um lado para outro o filho, para resolver os meus problemas, pagar os meus boletos, sobreviver. Não, esse é o dia do descanso de todas essas ocupações terrenas. Hoje é o dia do descanso para que você possa refrescar a sua mente com a água cristalina da palavra, para que você seja alimentado com o pasto verdejante da palavra que Deus lhe dá. Esse é o momento de recarregar as baterias, oferecer a Deus o culto que lhe é devido, lembrando da semana que passou, que você está vivo, que Deus lhe livrou, que Deus lhe deu saúde, que Deus lhe trouxe aqui, que não lhe faltou pão sobre a mesa, roupa sobre o corpo, abrigo sobre a sua cabeça. É momento de gratidão, e você para naquela porta e diz assim: Senhor, alegrei-me quando me disseram, e enfim eu cheguei à casa do Senhor. O seu culto é diferente. O seu culto é diferente. Completamente diferente. Há um tempo de caminhada e é um tempo de parar nas portas de Jerusalém antes de entrar na presença de Deus. E quando você se torna imbuído dessa atitude, consciente de que você não estará diante de quem quer que seja, a não ser do Senhor Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que merece o seu louvor e falará com você: ah, querido, a sua alegria, ela é redobrada, ela é exponencialmente redobrada, ela é maravilhosa. E é por isso que eles param os seus pés junto às portas de Jerusalém, com a consciência daquele lugar como sendo um lugar que Deus separou. Por isso que ele, no versículo 3, diz que Jerusalém, que está construída como cidade compacta, é um lugar para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Eu chamo sua atenção para essa expressão: para onde sobem as tribos do Senhor. Em toda a evolução do culto no Antigo Testamento, seja no tempo dos altares, do tabernáculo e do templo, o lugar de adoração era o centro da vida comunitária do povo de Deus. Se você olhar um mapa de como as tribos tinham lugares certos, eles não se acampavam de todo jeito, quando paravam, quando aquela coluna de fogo, ou quando aquela nuvem dizia: é aqui que vocês têm que acampar, seja pelo tempo que for, quando eles então montavam as suas tendas, em primeiro lugar, a tribo de Levi montava no centro do acampamento o tabernáculo do Senhor, que tinha lugar certo para onde deveria estar direcionado. E havia a tribo certa que ficaria à direita, à esquerda, mais ao leste, mais ao oeste, ao sul e ao norte. E toda a vida comunitária, por um tempo, por um dia, por um ano, enquanto aquele tabernáculo estivesse ali, era centrada no lugar do encontro de Deus com o seu povo, o tabernáculo do Senhor, a tenda da congregação, a tenda do encontro. Esse simbolismo, que parece ser apenas uma coincidência, revela-nos que é para lá, para a presença de Deus, que todos nós, tribos do Senhor, seja no tempo dos patriarcas, ou do tabernáculo, ou do templo de Jerusalém, ou nos dias atuais, devemos nos voltar. Nos outros 6 dias da semana, irmãos, nós somos assolados
por uma perspectiva de vida consumista, materialista, secularizada. Deus parece ter sido tirado do horizonte da nossa realidade. Se não formos disciplinados em ter um momento devocional, podemos facilmente acordar e dormir e passar todo o dia fazendo coisas que não tenham absolutamente nada a ver com Deus. Isso repetido um dia após o outro, uma semana após uma semana, um mês após um mês e anos a fio, pode nos dar a ilusão que podemos viver sem estar centralizados na presença de Deus. Isso é secularização, esse fenômeno que assola principalmente as gerações mais jovens, em que Deus já não é mais o centro da realidade, da referência, da vida, da devoção, do propósito e significado da vida. E ao fazer isso, nós estamos tirando o tabernáculo do centro do acampamento, o templo de Jerusalém, e já não subimos como tribos do Senhor para aquele lugar que Deus designou como sendo o lugar do encontro do povo de Deus. E o que acontece é um fenômeno reverso. Porque não subimos, a bênção de Deus não desce para a nossa casa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é uma retribuição de Deus, faz parte do pacto. A aliança que fizemos com Ele é que não teríamos outros deuses diante de nós, que não tomaríamos o seu nome em vão, que não faríamos imagens de escultura para semelhantes, se supostamente pudessem ser a Deus, recebesse o nosso louvor e a nossa adoração. Em contrapartida, nós teríamos a garantia de que, da mesma maneira como Ele tirou de mão poderosa o povo do Egito e o trouxe à terra prometida, Ele proveria a nossa vida, protegeria o nosso caminho, direcionaria a nossa existência. Ao não darmos a Ele a glória de vida e a centralidade de vida, nós cortamos essa aliança como se corta um galho de uma árvore, e esse galho seca, e a seiva da vida já não passa da árvore para o galho, e ele morre e só serve para servir como lenha. Não duvidem, irmãos, não duvidem. Grande parte das lutas que nós passamos hoje, na criação dos nossos filhos em casa, na compatibilização de duas pessoas diferentes que se tornam marido e mulher, na entrada desse processo perversivo, terrível, de secularização em que Deus já não é mais referência e que assola principalmente a família, tem a ver com a falta de compreensão do povo de Deus, que esse momento aqui é o momento mais importante da semana para quem é crente em Cristo. Que começar bem no domingo é garantia da provisão, da proteção e da direção de Deus no restante dos outros dias. E ainda que tenhamos aflições, e de fato temos aflições, se o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam, e como a música foi cantada, se eu não tiver é porque Deus sabe o que é melhor para mim, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Quando isso ocorre, a vida em casa, a vida conjugal, a vida com os filhos, a vida no escritório, no consultório, na empresa, na repartição, se torna conduzida por Deus, porque demos a Ele as primícias, e Ele cuida do restante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso que Davi aqui coloca de maneira muito clara, olha, sobem para lá as tribos de Israel, como convém a Israel. Essa expressão é muito curiosa, não é uma conveniência, embora a palavra seja convém. Como se espera das tribos de Israel? Como foi o combinado com Israel? Como foi o pactuado com Israel? Eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo. Retirarei vós de todas as nações, e vos farei povo de propriedade peculiar minha, raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Nós não somos cachorro sem dono numa mudança chamada vida, que não temos dono, não sabemos de onde saímos nem para onde iremos. Nós temos dono,
Deus não nos coloca coleiras porque somos ovelhas, e ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem o seu pastor e seguem esse pastor. Nós somos ovelhas porque precisamos de um pastor. Não somos lobos que vivem sozinhos ou em alcateias, buscando a quem possa tragar. Nós somos ovelhas que seguem pastor, o pastor supremo, o nosso pastor. E para isso precisamos estar juntas, porque toda ovelha que está dispersa é presa fácil para o lobo. Quando Deus os reúne como convém a Israel, Ele nos reúne porque assim para este lugar sobem as tribos de Israel, como convém a Israel. Havia 12 tribos. Na verdade, uma das tribos se subdividiu em duas. Aquelas tribos, elas eram todas descendentes dos 12 filhos de Jacó, o terceiro patriarca. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos. Aquelas tribos todas receberam a bênção de Deus no apagar da vida de Jacó. Havia uma tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, que não tinha herança na terra, e cujo sustento era provido pelas demais tribos para que ela se dedicasse apenas ao culto a Deus. E no culto a Deus elas eram responsáveis por todos os detalhes, desde a logística dos espaços, até o oferecimento de sacrifícios, de louvores e de orações por todo o povo. Quando a gente vê a história das religiões, a gente sabe que em todas as religiões há uma casta sacerdotal, seja ela qual for. Sempre há os guerreiros, aqueles que provêem a defesa para a nação, sempre há aqueles que produzem a riqueza para a nação, os que comercializam, ou cultivam a terra, ou cuidam dos animais, e há uma casta sacerdotal. Israel, no entanto, é a única casta, ou melhor dizendo, a única religião, o judaísmo e depois o cristianismo, em que mesmo havendo, preste bem atenção, mesmo havendo uma tribo específica e uma casta sacerdotal dos levitas, o culto é exigido de todos e não apenas dos sacerdotes. Os sacerdotes intermediam, mas eles não substituem a sua adoração. Obviamente que hoje não existem sacerdotes na igreja do Senhor. Existem ministros da palavra, líderes da igreja. E quando Jesus foi falar para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, o que havia mudado no seu questionamento, se era em Jerusalém ou ali, entre o monte Ebal e Gerizim, o monte da maldição e o monte da bênção, ali em Samaria, que deveria se oferecer o culto, Jesus trouxe a nova realidade que estava prefigurada nessa distribuição, em que havia uma tribo de Israel que era dedicada ao sacerdócio, mas todas adoravam a Deus. Quando ele disse, então, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E já é tempo de que adoremos a Ele em espírito e em verdade. Para quem ele estava falando? Para uma mulher samaritana, que nem de povo de Israel era. Ele estava falando para mim, ele estava falando para você. Nós fomos chamados para nos ajuntar e render graças ao nome do Senhor. Mas o verso 5 vai adiante e, de certa maneira, acaba exemplificando o que acontece numa manhã como essa. Sim, oferecemos graças a Deus, saímos das nossas casas, paramos à porta, nos imbuímos daquilo que estamos aqui para fazer, nos compenetramos que estamos aqui para nos apresentar diante de Deus. É bom cumprimentar o irmão, é bom saudar o outro, é bom alegrar-se com a presença do outro, mas o culto é a Deus, é para Deus, para a glória de Deus. Eu vim me encontrar com Ele junto com os meus irmãos. Mas chega um momento como esse que está acontecendo agora, em que um ministro da palavra prega a palavra do Senhor e que estão, de alguma maneira, simbolizados momentos como esse, no versículo 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Aqui há uma figura real
Davi era o grande rei, Deus havia lhe escolhido no meio da casa do seu pai Jessé, era o mais improvável, o caçulazinho, o menino que todos diziam, vá ali menino, faça isso, quem é caçula aqui sabe do que eu estou falando, vá lá pegar uma água, pega ali o meu lanche, desliga a televisão, faça isso, faça aquilo outro, caçula é para essas coisas mesmo, ainda bem que eu sou o irmão mais velho, mas enfim, esse era Davi, e Deus escolheu Davi, e se tornou o grande rei de Israel, não um rei perfeito, mas uma prefiguração perfeita de quem seria o verdadeiro rei nosso, que é o rei Jesus. Lá estava o trono do reinado. Mas veja que esse rei aqui, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de ser o rei que reine com justiça. A palavra justiça, tanto na língua hebraica como na língua grega, ela tem um significado que não é apenas justiça humana, aquela que emana de tribunais, de leis e assim por diante. Nós facilmente somos confundidos com isso. Facilmente achamos que quando a Bíblia fala de justiça, significa justiça social, justiça penal, justiça de qualquer maneira como nós convivemos. Existem serventuários da justiça entre nós aqui. Mas essa justiça é, antes de tudo, uma relação correta entre pessoas e principalmente entre alguém e Deus. A justiça é, antes de tudo, uma correção do relacionamento pecaminoso que o homem tem diante de Deus. É por isso que quando diz que aqui estão os tronos da justiça, é porque no culto do Senhor, a palavra da justiça, que é a palavra de Deus, a lei do Senhor, seus estatutos, suas normas, suas leis, era pregada, era lida. Você parou e já pensou quantas vezes a palavra de Deus é lida num culto típico desta igreja que você frequenta? Nós começamos com a palavra. Nós lembramos da palavra nos momentos em que nós estamos cantando, porque cantamos a palavra. Quando as pessoas oram, elas oram baseadas em promessas da palavra, em verdades da palavra. No momento de confissão, lembramos da palavra. No momento em que nós pedimos para que as crianças vão ser instruídas na escola bíblica dominical, nós oramos por elas e os entregamos à palavra. E no momento em que você está me ouvindo agora, você está ouvindo a palavra. A palavra é a fonte da justiça. É impossível haver tronos de justiça se não houver expressão da verdade da palavra, porque a justiça é baseada na verdade de Deus. Sem a verdade de Deus não há justiça, há acordos humanos, contratos sociais. E nós sabemos que acordos humanos podem ser facilmente rompidos, porque não existe um estabelecimento perpétuo, eterno e todo-poderoso que faça dessa lei eterna, irrevogável. Mas a palavra do Senhor é diferente. Por isso que ela é chamada de lei do Senhor, que é lâmpada para o nosso caminho, luz para o nosso andar. E quando nós pregamos a palavra e ouvimos a palavra, o trono de justiça se estabelece. Se estabelece num templo como Jerusalém, se estabelece aqui nessa igreja, se estabelece na sua vida quando essa palavra é entronizada, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, no seu ambiente de trabalho, na sociedade. É por falta, e todos nós sabemos disso, de obediência às leis que a sociedade está dessa forma que está. Mas não entenda que se simplesmente tivéssemos mais leis, como nós temos, e mais imposição da autoridade para fazer cumprir essas leis, que o coração humano seria tocado para ter uma verdadeira correção na lei do Senhor, porque isso é obra exclusiva do Espírito de Deus. Começa comigo e com o meu comportamento social. De modo que quando nós estamos aqui sendo instruídos a temer a Deus, irmãos, nós estamos sendo formados como cidadãos. Compreenda isso. Aqueles que são contra Deus, contra a igreja, contra a família, são aqueles que querem questionar o papel formativo de uma comunidade de fé como essa. No domingo pela manhã, está acontecendo no Brasil inteiro a maior escola desse país, que se chama Escola Bíblica Dominical. Não existe uma quantidade de colégios, de faculdades que se reúnem em qualquer dia da semana
que supere a quantidade de pessoas em pequenos grupos ou em grandes multidões, que estão, por exemplo, nesse momento me dando atenção por 50 minutos de uma aula que se chama sermão. Isso está sendo formativo, transformativo no coração das pessoas, para que amanhã, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e até o próximo domingo, nós aprendamos a como aplicar esta lei nos nossos relacionamentos, porque a ideia não é que estejamos sendo preparados como um briefing rápido para ir para a eternidade. Nós estamos sendo preparados pela palavra de Deus para viver aqui e agora de modo digno do nosso Deus. E isso impacta toda a sociedade. Impacta a nossa família, quando nós norteamos a nossa família pela palavra de Deus. Impacta nossos filhos que vão para a escola no outro dia e lembram daquilo que aprenderam na escola bíblica dominical. Eu tenho pessoas que trabalham comigo lá em São Paulo, que não professam necessariamente a fé evangélica e protestante, e que trabalham muito próximo de mim. E como eu falei ontem, na capacitação do departamento infantil, estão sendo levadas a ir à igreja aos domingos pela filhinha que estuda num dos nossos colégios e que fica insistindo que aquela historinha da Bíblia que ela escuta no colégio e que tem agora na igreja, os papais e as mamães escutem também. Quantos de vocês chegaram a essa igreja por causa dos filhos de vocês? Alguns dos quais eram trazidos pelo tio, pela tia, trazidos pelo avô, pela avó, e você começou a vir, e de repente Deus tocou no seu coração, você começou a fazer parte dessa comunidade de fé. Porque existe um poder nesses tronos da justiça em que a palavra de Deus, o fundamento da verdade, é pregado para que o reino de Deus se espalhe. O reino de Deus não é uma realidade religiosa, irmãos. O reino de Deus é uma realidade existencial. Ele norteia toda a nossa vida. Norteia o nosso comportamento social, o nosso comportamento familiar. Deus não quer lhe cristianizar, lhe batizar, lhe galvanizar, invernizar debaixo de um verniz religioso que não resista ao sol do dia quando você sair dessa igreja e que, portanto, no dia de amanhã não terá nenhum efeito sobre a sua vida. Ele não simplesmente envelopa você com uma capa espiritual ou religiosa. Os tronos de justiça que emanam da palavra da verdade entram no seu coração, mudam sua personalidade, mudam sua mentalidade, melhor dizendo, muda o seu motivação, o seu drive de motivação mais profundo. Isso se expressa nas atitudes diferentes, nos comportamentos diferentes, nas opções de vida diferentes, que por sua vez afetam a sua família, que por sua vez afetam os seus filhos, que por sua vez afetam os seus relacionamentos e abençoam a sociedade. Há uma bênção na comunidade da fé para a sua família. Há uma bênção, ela já está estabelecida. Mas para isso é preciso que você tenha a alegria que Davi expressa. Alegrei-me quando me disseram, vamos nos reunir para adorar o Senhor. É preciso que você pare os seus pés junto às portas e se compenetre daquilo que você veio a fazer, para que você usufrua do melhor que o culto pode lhe dar, além da adoração a Deus. É preciso que você compreenda que daquelas pequenas pessoas e pequenos núcleos familiares, as tribos do Senhor sobem, e não é apenas o povo que está aqui que adora a Deus, ele leva a adoração. É você, seja qual for a sua tribo. É preciso que você compreenda que, ao mesmo tempo que você vem para render graças ao Senhor, existem tronos de justiça, de onde emana a verdade de Deus, que é o fundamento de toda justiça, do relacionamento correto com Deus, que se espalha com relacionamentos corretos
na casa, na família, na sociedade. É preciso, portanto, que você tenha essas atitudes para que a bênção da comunidade da fé venha sobre a bênção da sua família. Há um terceiro, ou melhor, um quinto e último aspecto, que está no verso 8. Ele diz assim: por amor dos meus irmãos e amigos. Eu não sei se existem mais do que 10 referências, se muito, em todo o Antigo Testamento, a palavra hebraica que é usada aqui por amigos. A amizade é um fenômeno recente na história dos relacionamentos. Não era costume você ser amigo das pessoas. Você tinha vínculos étnicos, religiosos, você tinha vínculos consanguíneos, e quem estava vinculado dessa maneira poderia ser conhecido modernamente como amigo, e quem não fosse era inimigo. Quando Davi diz assim: por amor dos meus irmãos, que obviamente já eram seus amigos, e de seus amigos, ele pedia que houvesse paz em Jerusalém. Existe, assim, na entrelinha desse pedido e dessas duas categorias, irmãos e amigos, um propósito que eu chamaria de missional. Há 3 termômetros que eu, como pastor, ao longo desses quase 40 anos de ministério, costumo aferir para, de uma maneira geral, perceber a saúde da comunidade. O primeiro deles é a frequência das pessoas. Não é definitivo. Não é definitivo. Você pode ter uma igreja cheia, doente. Você pode ter uma igreja que não é tão grande, muito saudável. Mas é um critério. Segundo critério é o critério do compromisso das pessoas que estão, se poucas ou muitas. E esse compromisso, normalmente, eu falo em 3 aspectos: o tempo, o talento e o tesouro. O compromisso da gente se expressa na maneira como a gente usa o tempo, o talento e o tesouro. Em qualquer coisa da vida. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Em que você dedica o tempo é porque é importante para você. E o seu comprometimento de se envolver com alguma coisa é porque você está acreditando naquilo que você acredita e por isso se envolve. Mas o terceiro, que é muito interessante, é a capacidade dessa pessoa contagiar e mobilizar outros de fora para terem a experiência que ela está tendo na igreja. Em outras palavras, é aquilo que a gente costuma incentivar dizendo assim: convide seu amigo. Porque se você realmente acredita que a comida de um restaurante é boa, e alguém pergunta: rapaz, eu vou sair amanhã com a minha esposa, tem alguma recomendação? Você recomenda o restaurante. A gente recomenda médico, a gente recomenda restaurante, a gente recomenda até farmácia. Houve uma época que, antes das grandes redes de farmácia aqui, todos que são nativos de João Pessoa, quando alguém estava doente, dizia assim: para onde é que tu vai? Rapaz, vai ali em Arnaldo. E Arnaldo era referência. Os que não são de João Pessoa, é uma piada interna dos pessoenses. Mas quem é de João Pessoa sabe, ele era referência. A gente dá referência sobre tudo. A gente precisa começar a dar referência sobre a experiência de fé que a gente está tendo. Se é bom para você, como não poderia ser tão bom para seu amigo, para seu vizinho? Sabe aquela pessoa que na semana passada compartilhou com você uma luta, um problema? Sabe que você é crente, chegou até a pedir uma oração a você? Sabe aquela pessoa que você observa e diz assim: essa pessoa está precisando ouvir uma palavra de Deus? A saúde de uma igreja é quando ela diz assim: por amor de meus irmãos e dos meus amigos, eu oro que haja paz sobre ti. Por isso que aquilo que Deus dá a você, e que abençoa a sua comunidade, e que abençoa a sua família, precisa transbordar para os lados da sua vizinhança, dos seus colegas de trabalho,
porque a paz está nisso. Eu tive uma experiência muito interessante no final da década de 90, quando eu morei fora do país. Eu tinha crianças pequenas. Micael chegou com 5 anos, creio eu, e Manuela com 3 anos e meio. Manuela não podia ir para a escolinha ainda. Nós tivemos que pagar uma escola de uma igreja metodista para ela ficar durante meio expediente. E quando os meninos voltavam da escola, eles vinham com toda a energia, porque criança tem uma coisa interessante, né? Elas passam o dia todo na escola gastando energia e parece que elas têm um carregador portátil, porque elas voltam tão energizadas quanto. A gente passa o dia trabalhando e chega em casa morto para dormir. Elas, quanto mais agem, mais elas chegam energizadas. As crianças chegavam energizadas em casa. E você que já teve a oportunidade de viajar ou morar fora, sabe que aquelas casinhas de papelão que eles fazem lá fora, eu chamo de casinha de papelão, muitas vezes o barulho que se faz em cima, e a gente era no 3º andar, se escuta embaixo. Aqui também, mas lá principalmente. Então, assim, uma semana de moradia, eu já fui chamado lá na administração do condomínio. Disse, olha, o vizinho de baixo está reclamando de muito barulho. E aí, eu disse, rapaz, os meninos correm, mas não correm tanto assim não, são levezinhos, que confusão grande é essa. Mas tudo bem, cheguei em casa, gente, é o seguinte, a gente vai começar a andar na pontinha dos pés. Começar a andar nas pontinhas dos pés, bem devagarzinho, a gente corre no parque, aquela coisa toda. Primeiro dia, era todo mundo assim. Segundo dia, voltaram a correr, reclamação de novo. Aí eu disse, rapaz, chega lá, diz, olha, desculpa, é porque criança é assim mesmo, tal. Vamos tirar agora de casa, vamos colocar no parque, só chega para dormir. Mas em algum momento eles faziam barulho, 3ª reclamação. Aí a síndica do condomínio, uma senhora muito cortês, muito nobre, entendeu que eu tinha boa vontade, mas eu não tinha a solução, né? Então ela disse assim, o senhor se importaria se nós conversássemos juntos com o morador de baixo? Aí eu disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo, não. O cara vai falar mal dos meus filhos, vai dizer que eles são os bagunceiros, esses brasileirinhos, latinos, um preconceito, uma xenofobia. Aí eu digo, rapaz, não vai dar certo, não. Mas ela foi com tanto carinho, disse, não, tudo bem e tal. E aí sentamos. A senhora, eu, minha esposa e a síndica. E aí, se vocês já se conheceram, ela foi de uma gestão de pessoas perfeita. Vocês já se conheceram? Não, a gente já se viu. Eu disse, pois é, fulano de tal. Aí apresentou a senhora, eu apertei a mão dela, a Céfra também apresentou. Ah, inclusive eu tenho uma amiga minha que é brasileira. Ah, que legal. Mora onde? Mora em tal lugar. Ah, que bom. E vocês fazem o quê? E você faz o quê? Aí começamos a conversar. O assunto não tinha sido tratado ainda. Até que em determinado momento ela descobriu que eu era pastor. E aí ela disse, eu também sou cristã. Eu digo, ah, é? De qual igreja? Ela disse uma igreja, era uma igreja independente, não era uma igreja de nome nacional. Eu disse, eu passo por ela sempre. E eu estou plantando uma igreja aqui, mas no domingo, eventualmente, eu vou fazer uma visita. Primeira conversa foi desses termos. E aí eu fui no domingo lá fazer a visita. A mulher me reconheceu junto com Céfra e nós visitamos aquela senhora. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os meninos continuaram correndo, continuaram fazendo barulho e a mulher parou de reclamar. E a razão disso era simplesmente por uma coisa. Quando a gente tem relacionamentos com as pessoas que vão para além dos nossos próprios interesses, as pessoas podem se tornar mais pacíficas conosco e nós com elas do que nós imaginamos. Mas como isso seria possível sem um fundamento em comum? Pense um pouquinho. Aquele seu vizinho, você já orou por ele? Aquele seu vizinho, você já apresentou uma boa literatura das muitas que nós temos aqui? Na época do cada dia do Natal, você entregou na porta do seu vizinho, mas ele é de tal religião ou não tem religião nenhuma, pouco importa. Você fez esse gesto? Você colocou-se na condição de, tendo recebido a bênção de Deus sobre a sua vida, que a comunidade de fé compartilha e abençoa a sua vida e a sua família, de você deixar transbordar isso para os seus vizinhos,
para os seus colegas de trabalho, para as pessoas com quem você se relaciona? Ou é só você? E só para você? Veja, a bênção da comunidade de fé sobre a sua família não é para que fique retida apenas sobre a sua família, mas que transborde para a família dos outros. Aqueles que estão ao seu redor, que você pode, por amor dos seus irmãos e amigos, pedir a Deus que haja paz nesta família que está ao seu lado. Queridos, se houvesse nenhum benefício de você estar aqui, como eu falei no início dessa mensagem, o maior de todos seria poder ser abençoado na sua comunidade de casa, que se chama família, por sua comunidade de fé. Aproveite isso. Com muita frequência, queridos irmãos que têm que viajar, que têm que viver em outros lugares, mandam mensagens para mim, às vezes nos grupos da igreja, dizendo assim: pastor, que saudade eu tenho da minha igreja presbiteriana de Tambaú. Nesse ano nós vamos estar completando 25 anos de existência. É muita bênção para várias gerações que aqui já estiveram ou que ainda estão. Você está incluído nelas. Há uma bênção na comunidade da fé para a sua família. Que Deus o abençoe. Amém. Curva sua cabeça por um instante e vamos falar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o Teu nome porque somos filhos e filhas na Tua presença. Aqui todos os cargos, títulos, todas as expressões de poder, de dinheiro, de capacidade humana, são niveladas pelo fato de que somos as Tuas tribos, as Tuas famílias, que saem dos mais diversos lugares, peregrinando até este lugar, para juntos nos reunirmos como Teu povo e sermos por Ti abençoados. Muito obrigado por ter nos tirado nesta manhã de casa. Muito obrigado por ter nos convocado, por ter estimulado o nosso coração para estar aqui. Muito obrigado por ver famílias inteiras que estão aqui. Muito obrigado também por ver, às vezes, apenas um de cada família, porque a Tua obra está começando ali, naquele momento, com aquela pessoa. E haverá de abençoar todo o entorno dela, certamente. Muito obrigado por essa mensagem que o Senhor nos deu hoje, de como é bom estar em família, família da fé, diferentes como somos, em diferentes pontos da jornada, uns vindo de cidades mais longe, outros tendo nascido e se criado aqui, das várias tribos desse grande mundo em que nós vivemos. O Senhor nos tirou e nos reuniu aqui, e nos reuniu com propósito, para que diante dos tronos da justiça, de onde emana a Tua verdade, a Tua palavra, nós possamos ser instruídos por Ti, Te oferecer ações de graças, pararmos às Tuas portas e nos prepararmos para esse momento sublime que é o do culto. Ó Pai, não nos permita que neste ano nós negligenciemos estar na Tua presença. Pelo contrário, Pai, inquieta o coração do Teu povo para estar, para Te adorar, para se preparar, para peregrinar para este lugar, para buscar a Tua face, para ser abençoado por Ti e para sair daqui para abençoar outros. É assim que nós Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.